Bem-vindos. O Jornal da Muni, segunda edição, já está no ar. Botucatu em destaque. A cidade agora. Muni na rua. Já movimentando a nossa equipe de reportagem direto das ruas de Botucatu, trazendo as primeiras informações. Aqui no Jornal da Muni, quem tem os detalhes é Cristiano Alves. Tudo bem, Cris? Como vai? Muito bem, reportagem chegando, trazendo informações e notícias, sempre trazendo em destaque as notícias de Botucatu, que repercute aí na sua vida. Principalmente hoje a gente vai falar de transporte público. Foi divulgado no Diário Oficial da Prefeitura, de terça-feira, dia 9 de junho, uma resolução que tem a ver sobre reajuste do transporte público. Inclusive essa nota é assinada pela Secretaria Municipal de Zeladoria e Serviços, que hoje está aí à frente também da Semutran. O que ocorre aqui em relação aos processos existentes hoje, que nós teremos o seguinte, que eles dizem que o valor do transporte, o valor real do transporte público, passa a ser de R$ 8,60, o valor por passagem que as empresas recebem. Empresa, portanto, Pontual Sul, Transporte e Turismo Limitado, e o mesmo valor para também a Reta Rápido Transportes Limitada. Diz aqui ainda, tendo em vista que o município vai subsidiar o custeio do sistema de transporte coletivo, modo a preservar a modicidade tarifária em termos da lei municipal, que consta aqui de 2023. A tarifa pública cobrada para as linhas do transporte coletivo urbano de Botucatu fica mantida a tarifa ao usuário final aos valores atualmente praticados. Então, os usuários, em resumo, o que diz aqui a nota? Que apesar do valor por tarifa que a empresa recebe por passagem, o valor ao usuário não vai mudar, mas é importante a gente saber que hoje a empresa vai ter que aumentar, a prefeitura aumentar o subsídio que paga para não aumentar a tarifa. Os usuários pagantes em dinheiro, vale transporte cartão eletrônico, passe fácil, o valor de R$ 3,55 continua então este valor. Para os usuários classificados como estudantes, guardas mirins e idosos, 60 e 65 anos, o valor de R$ 1,77. Portanto, é esse valor, esse documento que é assinado pelo secretário de Zeladoria e Serviço, Márcio Roberto dos Santos, o Dadá. Então, é essa situação, apesar do reajuste do valor pago pela prefeitura às empresas, como ela coloca um subsídio ali, um valor, nós não teremos, então, essa mudança no valor final ao usuário, é isso, ao passageiro. Continua R$ 3,55 e quem paga meia, R$ 1,77. É isso, portanto, que nós temos. Importante destacar que a prefeitura investe mais para pagar a tarifa para cada empresa, mas o usuário não vai pagar diretamente. Sim, vai sair de recurso municipal esse valor aí de subsídio. Isso geralmente ocorre para que as tarifas não aumentem. A gente continua acompanhando esse assunto, e inclusive também não vai aumentar porque nós sabemos que há uma grande cobrança da melhoria de serviço do transporte público de Botucatu. Qualquer reajuste ia ter muita crítica, certamente. É isso que tínhamos. Daqui a pouco eu volto com mais notícias e informações percorrendo a cidade de Botucatu durante o Jornal da Muni, segunda edição. Um abraço a todos, até mais. Valeu, Cris. Obrigado pelas primeiras informações aqui no Jornal da Muni. Botucatu e região em destaque. De segunda a sexta, Jornal da Muni, segunda edição. Pontualmente, 6 da tarde. 6 horas mais 11 minutinhos na estância turística de Botucatu. Um estudo revela a falta de planos de ação para os municípios brasileiros enfrentarem o calor extremo. A reportagem é de Fabiola Altran. A maioria das cidades do país ainda não tem ou está iniciando um plano de ação contra o calor extremo. É o que mostra um estudo divulgado pela Presidência Brasileira da Confederação das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.
O levantamento integra um mutirão contra o calor extremo que reúne 258 cidades em todo o mundo, 105 delas no Brasil. O estudo foi realizado em 53 municípios do país e revela que 93% dos gestores classificam o calor extremo como um problema relevante. Além disso, 68% colocam a questão entre os principais desafios locais. Ao mesmo tempo, 3 em cada 4 cidades não usam dados de forma estruturada para apoiar decisões sobre o assunto. E mais, 85% dependem de recursos externos para se adaptar às altas temperaturas. E também, somente 42% têm sistemas de informações geográficas para mapear os riscos ligados ao fenômeno. Da Rádio 2, Fabiola Altran. 6 horas mais 12 minutinhos. O INMET confirma condições favoráveis para novo episódio do El Niño. O fenômeno afeta o clima aqui no Brasil. Quem conta pra gente é Milena Abreu. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta sobre o surgimento de condições favoráveis para um novo episódio do fenômeno climático El Niño. O monitoramento das condições climáticas aponta para uma elevação atípica nas temperaturas da superfície das águas do Oceano Pacífico Equatorial, o que deve alterar o regime de chuvas e as temperaturas globalmente nos próximos meses. Os meteorologistas calculam que o trimestre de abril, maio e junho deve ser o primeiro a registrar formalmente os patamares necessários para a consolidação do fenômeno. No Brasil, o El Niño costuma causar secas severas e calor extremo em algumas regiões, ao mesmo tempo em que cria condições favoráveis para a ocorrência de tempestades volumosas em outras. O INMET segue avaliando os dados atmosféricos nacionais e cruzando as informações com boletins emitidos pelos principais centros meteorológicos internacionais. Novas atualizações sobre a evolução e a intensidade do fenômeno devem ser divulgadas pelo Instituto nos próximos dias. Da Rádio 2, Milena Abreu. Agora em Botucatu, 6h14. Jornal da Muni. Previsão do tempo. Em Botucatu, uma quinta-feira que começou chuvosa e com tempo fechado. Ao longo do dia, o sol apareceu e a temperatura ficou mais agradável. A máxima chegou nos 21 graus, mínima de 14. Amanhã, sexta-feira, o dia deve ser de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, tempo mais firme. Termômetros registram mínima de 15 e a máxima atinge os 20 graus. 6h15. O que acontece em Botucatu e região é destaque no Jornal da Muni, segunda edição. De segunda a sexta, ao vivo, das 6 às 7 da noite. Falar de economia agora aqui no Jornal da Muni, segunda edição. O ovo encarece nas granjas. A demanda está mais alta que a oferta. Quem conta pra gente é Humberto Ferretti. A cotação do ovo nas granjas registrou uma pequena alta nos últimos dias. No polo produtor de Bastos, no interior de São Paulo, a caixa de 30 dúzias do branco foi negociada a R$ 154. Já o ovo vermelho foi vendido a R$ 175. Os números foram divulgados pelo CPEA. No geral, a demanda está acima da oferta. Movimento normal em todo o começo de mês, quando a população recebe o salário e vai às compras. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. 6 horas mais 16 minutinhos, ainda sobre economia. Maioria dos brasileiros já aceita pagar mais caro por alimentos saudáveis. A reportagem é de Milena Abreu. Praticamente 6 de cada 10 consumidores brasileiros já aceitam pagar mais caro por alimentos mais saudáveis. Pelo menos é isso que indica um levantamento inédito da Nielsen, divulgado pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, que mostra que cerca de 45% das pessoas já reduziram o consumo de produtos industrializados e 59% gastam mais com itens que contribuem para a saúde. Além disso, o levantamento revela que o carrinho de compras de produtos saudáveis
cresceu 11%, enquanto o de itens tradicionais encolheu pelo menos 8%. As categorias que mais se beneficiaram desse novo comportamento do consumidor foram as de frutas, legumes, verduras e proteínas. De acordo com a pesquisa, o aumento da oferta de versões zero açúcar e o impacto das canetas emagrecedoras foram fundamentais para consolidar essa mudança. Entre as pessoas que fazem o uso de medicamentos para perda de peso, o consumo de chocolates, refrigerantes e bebidas alcoólicas despencou, abrindo espaço para um aumento expressivo na compra de carnes, ovos e suplementos. Especialistas apontam que o setor atacadista e de distribuição acompanhou o movimento e fechou o primeiro quadrimestre deste ano, com alta de quase 5% no faturamento. Atualmente, o mercado global de saúde e bem-estar já movimenta mais de 6 trilhões de dólares e deve crescer a uma taxa anual na casa dos 7% até 2028. Acima da expansão projetada para o PIB mundial, que é de pouco menos de 5%. A expectativa é que o setor alcance 9 trilhões de dólares até 2028. Da Rádio 2, Milena Abreu. Na estância turística de Botucatu, 6h18. Hora de conferir a sua sorte. Loteria, no Jornal da Muni. O concurso 3017 da Mega Sena acontece na noite desta quinta-feira. Quer arriscar? Só fazer a sua fezinha em qualquer casa lotérica que ainda esteja aberta ou então pela internet. A aposta simples com 6 dezenas custa R$6. O prêmio estimado é de R$8 milhões. 6h18, rápida parada aqui no Jornal da Muni. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação para você. Até já. Estamos apresentando Jornal da Muni, segunda edição. Você sabe o que faz um fiscal do CREA São Paulo? Onde ele atua, o que fiscaliza e por que esse trabalho é tão importante para a sociedade? Na série Na Mente do Fiscal, você acompanha de perto os desafios, as decisões e os bastidores da fiscalização que ajuda a garantir a valorização dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências. Assista no canal TV CREA São Paulo no YouTube. O novo Sonic chegou na Proeste Chevrolet, um SUV inédito, com design memorável, completo em tecnologia e com segurança da nova geração ADAS. Você pode levar para casa seu 0 km com preço exclusivo de lançamento, a partir de R$ 129.990 e opções com taxa zero. Agende seu test drive agora mesmo e venha conhecer de perto uma nova forma de dirigir. Novo Chevrolet Sonic, não vai sair da sua cabeça. Disponível na Proeste Botucatu. O Botucatu Tênis Clube é o destino ideal para quem busca lazer, esporte e qualidade de vida. Estrutura completa, academia equipada, aulas variadas, piscina, escolinha de esportes, além de eventos que reúnem famílias e amigos. Para todas as idades, em todos os momentos. Associe-se e aproveite tudo que o clube tem a oferecer. BTC, Botucatu Tênis Clube. Viva essa experiência. Saiba mais pelo telefone 3882-0443 ou na secretaria do clube, na Rua Siqueira Campos, 444, no centro da cidade. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui. Voltamos a apresentar Jornal da Muni, segunda edição. 6h21 na estância turística de Botucatu, de volta com o Jornal da Muni, segunda edição, quinta-feira, 11 de junho de 2026. Muito obrigado pela sua audiência, ótimo ter a sua companhia aqui na sintonia 90,5 FM da Rádio Municipalista de Botucatu. Olá para você que nos acompanha por imagens através do Facebook da Muni, a Lindalva Benato, o Luiz Carlos Caco, a Zilda Castilho, Seri Cardoso, a Ana Maria Forne, desejando aqui uma boa noite para toda a equipe. Tenho boa noite também da Marilda Oliveira, do Carlos Caco, Luiz Carlos Caco, lá do Jardim Continental, e da Lindalva Benato. Nós vamos juntos até às 7 da noite
com os principais destaques do dia. Entusiasmo não é empolgação, é algo mais profundo, quieto e verdadeiro. Esse é o tema do episódio 48 do quadro Viver Bem, reflexões para uma vida mais feliz, com Carla Coraini. Já percebeu que tem coisas que te acendem por dentro sem explicação, sem motivo racional, e que quando você segue essas coisas, a vida parece fluir diferente? Eu sou a Carla Coraini, facilitadora de felicidade e de consciência, e você está no Viver Bem, reflexões para uma vida mais feliz. Aqui, de segunda a sexta, eu trago reflexões para uma vida mais leve. Entusiasmo vem do grego entheos, que significa Deus dentro de você. Entusiasmo não é empolgação. Não é aquela afirmação que dura 2 dias e some. É algo mais profundo, mais quieto, mais verdadeiro. É aquela sensação de que quando você faz determinada coisa, o tempo passa diferente. Você não precisa de esforço para começar. Tem uma leveza que não tem explicação lógica. Isso não é coincidência, é direção. É a vida te mostrando por onde você deve ir quando o mapa sumiu. É Deus, ou o universo, ou a inteligência maior. Chame como você preferir. Mas é exatamente isso te guiando, não por palavras, mas por sensação. O capitão Eric Moody, que eu contei a história para vocês na segunda-feira, ele não salvou aquele avião porque era obrigado. Ele salvou porque durante décadas havia encontrado no voo algo que o acendia. E quando a crise chegou, esse fogo não apagou, ele direcionou. Pessoas que vivem guiadas pelo entusiasmo não têm uma vida sem dificuldade, têm uma vida com direção. E direção muda tudo. Porque quando você age a partir do que te acende e não a partir do que te amedronta, você para de desperdiçar energia tentando convencer a si mesmo de que vale a pena. Você simplesmente vai, sem esforço de convencimento, sem aquela negociação interna esgotante. E aí, a energia que antes ia para o medo, para o e se der errado, essa energia vai inteira para o que realmente importa. E aí as coisas fluem. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você parou de nadar contra a sua própria correnteza. Então, te pergunto hoje, o que te acende? O que faz o tempo passar sem você perceber? O que você faria mesmo sem aplausos? Esse fio, por mais fino que possa parecer, é o caminho. Segue o seu entusiasmo. 6 horas mais 24 minutinhos. Essa foi Carla Coraini com o quadro Viver Bem, reflexões para uma vida mais feliz. Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. Você está ouvindo Jornal da Muni, segunda edição. No giro da notícia e do relógio em Botucatu, 6h25. Polícia, agora no Jornal da Muni. Destaques policiais. Uma operação foi realizada pela Delegacia Seccional de Botucatu em apoio ao Detran e à CETESB, com a finalidade de vistoriar estabelecimentos comerciais de desmanche e venda de peças de veículos. A intenção é prevenir a venda de peças roubadas. Segundo a polícia, durante as fiscalizações em 6 estabelecimentos comerciais, um deles foi lacrado devido a irregularidades e outro acabou sendo notificado. E os demais se encontravam em situação regular. As operações devem continuar aqui na cidade. 6h26, violência processual, saiba o que é e como ela é usada contra a mulher. A reportagem é de Milena Abreu, que conversou com a doutora Patrícia Vanzolini, advogada e conselheira federal da OAB. Você já ouviu falar em violência processual? O termo ainda é pouco conhecido, mas especialistas alertam que a prática tem se tornado mais comum, principalmente em casos que envolvem violência contra a mulher. A violência processual acontece quando uma pessoa usa a justiça como forma de perseguição. Muitas vezes esse tipo de abuso aparece depois de fim de relacionamento já marcado por violência. São geralmente ações envolvendo guarda de filhos,
divisão de bens, pensão ou até denúncias criminais sem fundamento, como detalha a conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil pela Ordem Paulista, Patrícia Vanzolini. A violência processual é a conduta de usar o judiciário como uma forma de oprimir, de acuar, de amedrontar uma pessoa, geralmente aqui nesse contexto, uma mulher, né, de sufocá-la, inclusive financeiramente, propondo ações que, inclusive, lá na frente vão ser julgadas improcedentes, mas obrigam a mulher a todo momento a ficar contratando um advogado, a ter que se defender, tanto no âmbito criminal quanto no âmbito civil. Dentro dessas ações, expor a mulher de forma indigna, de forma a atingir também a sua dignidade pessoal, ou seja, o abuso desse instrumento, que é um instrumento idôneo, lícito, que é o processo, mas o processo usado como arma contra a mulher para acuá-la, para amedrontá-la, para deixá-la sempre na defensiva, isso é a violência processual. A ex-presidente da OAB São Paulo, Patrícia Vanzolini, diz que existem mecanismos legais para punir esse tipo de abuso. No entanto, como o acesso amplo à justiça é um direito de todo cidadão, esses mecanismos acabam tendo uma eficácia limitada. Por exemplo, se aquele homem começa a fazer boletins de ocorrência que não refletem a verdade contra a mulher, acusando essa mulher de crimes e etc., esse homem pode, ao final, responder por um crime chamado denunciação caluniosa. Quando esse homem ele fica propondo ações cíveis, mesmo que ele perca essas ações mais adiante, mas só para deixar a mulher sem pensão, sem direitos patrimoniais, ou tendo que sempre passar por um processo desgastante para conseguir ali o que era o seu direito, o juiz, em última análise, poderia condenar essa pessoa por litigância de má-fé, por exemplo. Mas como a regra é o direito de petição, é que ninguém possa ter vedado o seu acesso à justiça, isso acaba correndo solto e desgastando muito e realmente sendo uma nova forma de fazer com que a mulher fique mais amedrontada, mais disposta a fazer acordos injustos, acordos desvantajosos, só para parar com esse assédio judicial. Ainda de acordo com Patrícia Vanzolini, a orientação do Conselho Nacional de Justiça é que os magistrados adotem o chamado protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, o que ajuda a identificar possíveis situações de revitimização e assédio judicial contra mulheres. O que esse protocolo diz? Que num processo em que haja uma situação de litigiosidade, ele tem que pensar na possibilidade de estar havendo uma revitimização. Não é que sempre vai haver, mas ele tem que estar mais atento. É como se ele tivesse que tomar um cuidado redobrado com isso. Já os advogados devem sempre priorizar condutas éticas. Que não se prestem a isso, né? O advogado, ele tem também limites éticos e deveres éticos, né? Muitas vezes a pessoa procura o advogado querendo que ela tome determinadas condutas que podem até ser legais, mas não são éticas, né? Nem tudo o que é legal é ético. Então, o advogado também precisa ter essa consciência e impor ali limites, né? Quando ele é demandado a tomar esse tipo de atitude. Vale lembrar que em São Paulo, a Ordem Paulista tem acompanhado as decisões judiciais sob a perspectiva de gênero e também de raça, por meio do projeto batizado de Observatório de Julgamento com Perspectiva de Gênero e Raça, que foi criado no segundo semestre do ano passado. Não há nenhum tipo de interferência na independência dos magistrados, mas o observatório oferece informações técnicas que ajudam a qualificar as decisões e garantem o princípio da igualdade. Da Rádio 2, Milena Abreu. 6 horas mais 31 minutinhos, destaques da polícia aqui no Jornal da Muni, segunda edição. Jornal da Muni. Notas de falecimento. Noticiamos o falecimento de Mercedes de Jesus Fávero aos 93 anos. O sepultamento aconteceu na manhã de hoje no cemitério de São Manuel. Mercedes de Jesus Fávero faleceu aos 93 anos. Falecimento de Israel Antunes de Oliveira aos 65 anos. O sepultamento aconteceu na tarde de hoje no cemitério Portal das Cruzes, aqui em Botucatu. Israel Antunes de Oliveira faleceu
aos 65 anos. Falecimento de Regina Luzia Rossi, aos 54 anos. O sepultamento aconteceu na tarde de hoje no cemitério de São Manuel. Regina Luzia Rossi faleceu aos 54 anos. E tivemos ainda o falecimento de Alvino Duarte, aos 80 anos. Genitor de Elenira, Viviane, Eriton e Éder. O velório acontece no cemitério Jardim e o sepultamento marcado para amanhã, sexta-feira, dia 12, lá mesmo, no cemitério Jardim, à 1h30 da tarde. Alvino Duarte faleceu aos 80 anos. As famílias enlutadas, os sentimentos de toda a equipe aqui do Portal de Notícias 14 News e do Jornal da Muni, segunda edição. Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. Jornal da Muni, segunda edição. 6 horas mais 32 minutinhos. Pesquisa sobre a vacina da dengue em idosos vai ser mantida pelo Instituto Butantan. Quem conta pra gente é Fabiola Altran. O Instituto Butantan vai manter o estudo sobre a vacina da dengue em idosos. O imunizante foi suspenso no Sistema Único de Saúde depois de eventos adversos, inclusive com 2 mortes registradas. O estudo do Butantan é realizado desde janeiro em 4 centros de pesquisa na região sul do país. A proposta é investigar como populações que não tiveram contato com a dengue reagem à vacinação, especialmente idosos. Assim, deve ser avaliada a segurança e ser feita uma comparação da resposta imunológica por meio de testes laboratoriais. O objetivo do Instituto Butantan é analisar se a produção de anticorpos dos participantes com mais de 60 anos é parecida com a do grupo adulto. Por apresentar uma baixa incidência da doença, é que a região sul foi escolhida para o estudo. Os testes clínicos vão ser realizados durante 1 ano em Porto Alegre e Pelotas, no Rio Grande do Sul, e em Curitiba. Da Rádio 2, Fabiola Altran. 6 horas mais 34 minutinhos na estância turística de Botucatu. Botucatu em destaque. A cidade agora. Muni na rua. Mais uma vez, movimentando a nossa equipe de reportagem, trazendo mais informações direto das ruas de Botucatu. Detalhes com Cristiano Alves. Muito bem, reportagem já chegando com mais notícias e informações, falando mais uma vez de transporte, hoje de transporte mais estacionamento. Nós tivemos uma publicação da Prefeitura que está normatizando, através do Departamento de Engenharia de Tráfego, a CEMUTRAN, e através da zeladoria que é responsável por esse setor, fica estabelecido, no caso aqui, o estacionamento rotativo pago através do equipamento eletrônico Totem Parquímetro, além de funcionalidades digitais. A questão, a partir do dia 15 de junho, então nós já temos essa situação de um bolsão ali da rua Rangel Pestana com rua Monsenhor Ferrari. Ali o endereço é o Rangel Pestana, número 99 e 103, totalizando 17 vagas. Ali nós temos um estacionamento gratuito, que fica ao lado do rio, e o outro, que na Rangel Pestana, em frente ao Mercadão. Esse que será pago. Desde o início foi anunciado isso, mas agora está se colocando oficialmente o início desta cobrança. 14 vagas tarifadas para veículos de passeio, 4 rodas, 2 vagas tarifadas exclusiva para pessoas idosas e 1 vaga isenta de tarifa de estacionamento para pessoa com deficiência. Lembrando que os seguintes dias e horários de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9 às 18 e sábados, das 9 às 17, horário do comércio. Então, esse início que está sendo colocado desse estacionamento pago a partir do dia 15 de junho. Então, já começa a cobrança por ali. Quem estacionar e não colocar o parquímetro vai pagar, pode ser autuado, né? Pode receber aquela tarifa para se pagar. Então, a gente acompanha isso. Dia 15 vai cair na segunda-feira, então fica o recado para todo mundo. É isso que tínhamos, um abraço a todos, até mais.
Valeu, Cris. Obrigado pelas informações. E você tem alguma demanda aí no seu bairro, na sua cidade? Aqui no Jornal da Muni, segunda edição, você tem voz. Como anda o seu bairro? E os serviços oferecidos pelo município? É a sua participação na Rádio do Povo. Falou! Tá na Muni. 6 horas mais 37 minutinhos. Mais uma rápida parada aqui no Jornal da Muni. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação para você. Até já. Estamos apresentando Jornal da Muni, segunda edição. Você sabe o que faz um fiscal do CREA São Paulo? Onde ele atua, o que fiscaliza e por que esse trabalho é tão importante para a sociedade? Na série Na Mente do Fiscal, você acompanha de perto os desafios, as decisões e os bastidores da fiscalização que ajuda a garantir a valorização dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências. Assista no canal TV CREA São Paulo no YouTube. O novo Sonic chegou na Proeste Chevrolet, um SUV inédito, com design memorável, completo em tecnologia e com segurança da nova geração ADAS. Você pode levar para casa seu 0 km com preço exclusivo de lançamento, a partir de R$ 129.990 e opções com taxa zero. Agende seu test drive agora mesmo e venha conhecer de perto uma nova forma de dirigir. Novo Chevrolet Sonic não vai sair da sua cabeça. Disponível na Proeste Botucatu. O Botucatu Tênis Clube é o destino ideal para quem busca lazer, esporte e qualidade de vida. Estrutura completa, academia equipada, aulas variadas, piscina, escolinha de esportes, além de eventos que reúnem famílias e amigos. Para todas as idades, em todos os momentos. Associe-se e aproveite tudo que o clube tem a oferecer. BTC, Botucatu Tênis Clube. Viva essa experiência. Saiba mais pelo telefone 3882-0443 ou na secretaria do clube, na Rua Siqueira Campos, 444, no centro da cidade. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui. Voltamos a apresentar Jornal da Muni, segunda edição. Às 6 horas e 39 minutinhos na estância turística de Botucatu, estamos de volta aqui com mais um bloco do Jornal da Muni, segunda edição. Quinta-feira, 11 de junho de 2026. Desde já, muito obrigado pela sua audiência. Sempre muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Seja na sintonia 90,5 FM da Rádio do Povo ou acompanhando por imagens através do Facebook da Muni. Nós vamos juntos até às 7 da noite com os principais destaques do dia. E agora, já na volta desse terceiro bloco, a gente tem a participação do Igor Ignácio. Ele é chefe do cartório eleitoral, participou com a gente ontem aqui, trazendo informações, uma atualização de mais uma semana de trabalho do cartório eleitoral, e hoje a participação do Igor Ignácio é como presidente do CMDK. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Igor Ignácio, estou agora falando como presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente. Nesta manhã estivemos reunidos na escola Armando Salles, ali com as forças de segurança, comando da Polícia Militar, representantes da assistência, educação, estadual e municipal, se fizeram presente, psicólogos, assistentes sociais, enfim, ou também representantes ali do Conselho Tutelar, com o propósito de discutir e debater a violência nas escolas, né? O que se pode fazer para minimizar ou extinguir esta prática que tem causado aí tantos transtornos às famílias e principalmente aos adolescentes envolvidos. Então, ali uma roda de debates, conversas, para que a gente pudesse chegar a algumas conclusões, né, alguns delineamentos, e para que a gente possa implementar ações futuras agora para tentar extinguir essa ação. Então, era isso que tínhamos a informar sobre o Conselho de Direitos da nossa querida Botucatu. Igor Ignácio, presidente do CMDK, falando aqui
nos microfones do Jornal da Muni, segunda edição. O que acontece em Botucatu e região é destaque no Jornal da Muni, segunda edição. De segunda a sexta, ao vivo, das 6 às 7 da noite. 6 horas e 41 minutinhos. Agora a participação no Jornal da Muni da Aleni, chefe de atendimento do Procon, sempre com dicas valiosas e orientações importantes para todos nós. Olá, meu nome é Aleni, chefe de atendimento do Procon Municipal de Botucatu, pós-graduada em Direito do Consumidor e credenciada pela Fundação Procon São Paulo. Hoje nós vamos falar de uma situação muito corriqueira aqui no Procon. Muitos consumidores nos procuram para saber se estão negativados ou protestados junto ao SPC, Serasa e cartórios. O que gostaríamos de esclarecer ao consumidor é que o Procon ele não faz esse tipo de consulta para que o consumidor possa saber se está negativado ou se tem alguma restrição no CPF. Ele precisa procurar por esses órgãos ou entidades com documento pessoal e pedir para que seja feita a consulta do seu CPF. E se houver qualquer restrição, será mostrada nesta consulta. Aqui em Botucatu, nós temos a SEB, também conhecida como SPC, ou Serviço de Proteção ao Crédito, que faz a consulta detalhada da negativação, né? E os Correios, que prestam o serviço de consulta do CPF junto ao Serasa, porque nós não temos uma agência física do Serasa no município para que o consumidor possa fazer essa consulta. Também, se o consumidor tiver protestado, ele deve procurar um cartório de notas de protestos para saber quem o protestou. E, posteriormente a essas consultas, se o consumidor não reconhecer a negativação ou o protesto, ou reconhecer e quiser negociar, aí sim ele deve procurar o Procon para que possamos entrar em contato com a fornecedora, ou seja, a empresa que negativou ou protestou o consumidor, para pedirmos aí a documentação que comprove a origem da negativação, ou, se for o caso, pedir proposta para negociação da dívida e posterior retirada do nome do consumidor da restrição. Também, uma outra ferramenta que o consumidor pode utilizar é o Registrato do Banco Central, que traz aí todas as informações financeiras e dívidas do consumidor. Ou seja, essa ferramenta, ela traz um relatório da vida financeira do consumidor, com todas as informações relacionadas a dívidas, financiamentos, enfim, toda a vida financeira do consumidor, ela está ali discriminada no relatório do Registrato. E para acesso, basta o consumidor entrar pelo site do Gov. E, por fim, aquele consumidor que tiver alguma dúvida, quiser alguma orientação, basta nos procurar aqui no Procon. O Procon ele fica na Rangel Pestana sem número, dentro do Mercado Municipal. Atendemos pelo telefone 14 3811 1440, pelo Procon e-mail, né, também, procon@botucatu.sp.gov.br, ou ainda aquele consumidor que tiver facilidade em lidar com a internet e quiser fazer uma reclamação, pode fazer diretamente pelo site do Procon, no www.procon.sp.gov.br. 6 horas mais 45 minutinhos, aqui na Estância Turística de Botucatu, ouvimos a Aleni, chefe de atendimento do Procon. A Rádio do Povo quer te ouvir. Jornal da Muni, segunda edição. Participe pelo WhatsApp 14 99163 0000. Última parada aqui no Jornal da Muni. Depois do intervalo tem os destaques do esporte. A bola rolou! Começou a Copa do Mundo 2026. Até já. Estamos apresentando Jornal da Muni, segunda edição. Você sabe o que faz um fiscal do CREA São Paulo? Onde ele atua, o que fiscaliza e por que esse trabalho é tão importante para a sociedade?
Na série Na Mente do Fiscal, você acompanha de perto os desafios, as decisões e os bastidores da fiscalização que ajuda a garantir a valorização dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências. Assista no canal TV CREA São Paulo no YouTube. O novo Sonic chegou na Proeste Chevrolet, um SUV inédito, com design memorável, completo em tecnologia e com segurança da nova geração ADAS. Você pode levar para casa seu 0 km com preço exclusivo de lançamento, a partir de R$ 129.990 e opções com taxa zero. Agende seu test drive agora mesmo e venha conhecer de perto uma nova forma de dirigir. Novo Chevrolet Sonic não vai sair da sua cabeça. Disponível na Proeste Botucatu. O Botucatu Tênis Clube é o destino ideal para quem busca lazer, esporte e qualidade de vida. Estrutura completa, academia equipada, aulas variadas, piscina, escolinha de esportes, além de eventos que reúnem famílias e amigos. Para todas as idades, em todos os momentos. Associe-se e aproveite tudo que o clube tem a oferecer. BTC, Botucatu Tênis Clube. Viva essa experiência. Saiba mais pelo telefone 3882-0443 ou na secretaria do clube, na Rua Siqueira Campos, 444, no centro da cidade. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui. Voltamos a apresentar Jornal da Muni, segunda edição. 6 horas mais 48 minutinhos na estância turística de Botucatu, de volta para o último bloco do Jornal da Muni, segunda edição desta quinta-feira, 11 de junho de 2026. E a gente volta com os destaques do esporte. Jogos da rodada, resultados, fique ligado no que é destaque. É hora do esporte, no Jornal da Muni. A equipe Incas Atletismo Instituto Suman voltou a colocar o nome de Botucatu entre os destaques do atletismo paulista, ao conquistar 3 medalhas no Campeonato Paulista Sub-20 de Atletismo, realizado no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo. Representada por 10 atletas, a equipe enfrentou alguns dos melhores jovens talentos do Brasil em uma competição que reúne atletas em busca de vagas para campeonatos nacionais e internacionais. As medalhas vieram com Sara Custódio, campeã paulista no lançamento do dardo; João Roberto, campeão paulista nos 3.000 metros com obstáculos; e Jean Castro, vice-campeão paulista dos 100 metros rasos, em uma chegada decidida nos mínimos detalhes. Os resultados reforçam a qualidade do trabalho desenvolvido em Botucatu. Sara Custódio está muito próxima do índice internacional da categoria, enquanto Jean Castro já possui índice para representar o Brasil nos 100 metros rasos. Outro destaque foi Pedro Henrique, 4º colocado nos 100 metros, mantendo viva a busca por uma vaga nas provas individuais e no revezamento. Para o treinador Mário Augusto Vasques, os resultados mostram que Botucatu está formando atletas capazes de competir em igualdade com os principais nomes do atletismo brasileiro. Botucatu encerra o Campeonato Paulista Sub-20 com 2 títulos estaduais, uma medalha de prata e a certeza de que os seus atletas seguem entre os destaques da nova geração do atletismo brasileiro. 6 horas e 50 minutinhos. Começou a Copa do Mundo 2026, hein? E hoje à tarde nós tivemos uma das 3 aberturas que nós teremos para esse grande evento esportivo, né, que mexe com o mundo todo. Como essa Copa do Mundo pela primeira vez, né, está sendo sediada em 3 países diferentes, hoje foi a vez do México abrir os braços e receber o mundo para a Copa do Mundo, né? Tivemos uma grande abertura no estádio Azteca, que foi palco, Cezinha, daquela grande final da Copa do Mundo de 70, onde Pelé brilhou.
e o Brasil conquistou o tricampeonato mundial. E hoje, logo após aquele evento, a cerimônia de abertura, nós já tivemos bola rolando para a partida de estreia, né? A partida que deu o pontapé inicial para a Copa do Mundo de 2026. Os anfitriões, a seleção do México, recebeu a África do Sul e venceu. Começou com uma bela vitória por 2-0, até ficou barato o placar, porque a seleção do México foi muito superior, né? Ao longo dos 90 minutos, dominou, não sofreu nenhum susto com a seleção sul-africana, abriu o placar ainda no primeiro tempo, logo no comecinho, né, praticamente aí da etapa final, fez 2-0. Em algum momento da partida teve com 2 jogadores a mais, né? 2 jogadores sul-africanos foram expulsos. Aí já no final da partida, um jogador mexicano também recebeu o cartão vermelho. Fato é que o México começa muito bem, né? Essa sua jornada, essa sua trajetória na Copa do Mundo, faz 2-0 e já lidera o Grupo A da Copa do Mundo. Ainda hoje nós teremos mais uma partida válida pelo Grupo A, às 11 horas da noite, Coreia do Sul e República Tcheca se enfrentam no estádio Akron, também no México. E eu falei, né, que esse foi um dos primeiros eventos de abertura da Copa, porque como a Copa do Mundo também está sendo disputada nos Estados Unidos e no Canadá, esses 2 países farão também uma cerimônia de abertura. Inclusive no Canadá, já é amanhã, a partir das 2h30 da tarde, horário aqui do Brasil, um grande evento de abertura, e logo depois, a partir das 4 da tarde, a bola rola para que os anfitriões, a seleção canadense, entre em campo e enfrente a Bósnia, em jogo válido pelo Grupo B da Copa do Mundo. 6 horas e 53 minutinhos, e por falar em Copa do Mundo, Cezinha, esse evento vai impactar a rotina de trabalho e também impactar a produtividade global. Quem conta pra gente é Milena Abreu. A Copa do Mundo está prestes a começar. Nesta quinta-feira, 11 de junho, às 4 da tarde, pelo horário de Brasília, México e África do Sul entram em campo para o jogo de estreia do Mundial. É a primeira das 104 partidas que serão realizadas até o dia 19 de julho e que prometem mudar a rotina de milhares de pessoas ao redor do mundo e impactar a produtividade global. De acordo com o levantamento internacional realizado por uma consultoria de gestão de pessoas, o torneio deve mudar o ritmo de trabalho e pode custar cerca de 17 bilhões de dólares em perda de produtividade para as empresas. Isso porque, segundo o estudo que ouviu 8 mil profissionais em 8 países, cerca de 1/3 dos trabalhadores planeja alterar seus horários por causa dos jogos da competição. Além disso, 14% das pessoas ouvidas confessaram que pretendem assistir aos jogos escondidas durante o expediente. Os Estados Unidos, um dos países sedes dessa Copa, lideram o prejuízo financeiro estimado pela pesquisa e são seguidos pela Alemanha. Como a distração será forte nas próximas semanas por causa dos jogos, especialistas em recursos humanos recomendam que as companhias adotem políticas transparentes de flexibilização de horários e promovam espaços de convivência interna para que os funcionários acompanhem as partidas sem prejudicar o andamento dos negócios e o atendimento aos clientes. Da Rádio 2, Milena Abreu. 6 horas e 55 minutinhos, destaques do esporte aqui no Jornal da Muni, segunda edição. Jornal da Muni, segunda edição. Terminando o dia com você. Ponto final aqui no Jornal da Muni, segunda edição desta quinta-feira, 11 de junho de 2026. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Você que esteve conosco aí na sintonia 90,5 FM da Rádio Municipalista de Botucatu. Você também que nos acompanhou por imagens através do Facebook da Muni.